Eu sou Marcelo Ferreira, esse é o curso de Dramaturgia, terceiro e quarto módulos. Nós tivemos nos dois primeiros módulos o professor Duílio Kuster, que fez uma introdução do teatro do teatro ocidental, desde a Grécia, né? Eu sou ator, sou bailarino, diretor de teatro da Companhia Teatro Urgente e tenho uma formação acadêmica, um mestrado em arte da Universidade Federal do Espírito Santo. É muito importante falar de teatro, principalmente no Espírito Santo, que você tem poucos espaços de teatro. E agora, em período de pandemia, nós estamos fechando 2020, né, no auge de uma pandemia, então estamos falando de dramaturgia e novos formatos de dramaturgia foram colocados para nós artistas, né, como única salvação, como única possibilidade de trabalho nesses tempos. Então agora se proliferam as lives, os espetáculos gravados, essa mistura de linguagens que anteriormente você tinha muito distinto, né? Grupos que trabalhavam uma linguagem, digamos, mais dramática, de texto, como foi a apresentação do professor Duílio, que ressaltou esse caráter do teatro. Essa palavra teatro, ela vem do grego, né? Theatron, que quer dizer o local onde se vê. Então você tem a palavra teatro usada representando os espaços onde os trabalhos são encenados e, ao mesmo tempo, o teatro é uma das artes cênicas, né? Que envolvem a dança, o circo e a ópera também. E nesse teatron, nesse local onde você vai para ver, nós estamos agora passando por uma pandemia, portanto, os espaços estão limitados. A presença do público, que é a grande questão, que é o grande luxo do teatro, está sendo inviabilizado. Uma outra questão importante que eu queria falar é a questão do teatro estar apoiado numa tríade, né? Que é o teatro, que é o ator, o texto e o público. Então, essa questão que sempre foi muito emblemática para o teatro, da importância de você ter um ator presente e do texto no teatro, essas estruturas estão bem balançadas. Já no século XX, elas começam a sofrer outros tipos de dramaturgias. Então, retomando a questão da palavra dramaturgia, que quer dizer é um ofício que você tem de elaborar seus textos, né? E a dramaturgia está ligada não só a textos de teatro, mas também a roteiros de cinema, roteiros de minisséries, de novelas, enfim. Aristóteles, na sua poética, ele vai então classificar a literatura da época, e a literatura da época era falada, era uma literatura oral. Então ele classifica como sendo um teatro narrativo ou épico, o teatro dramático e o lírico. Isso nós vimos nos dois primeiros módulos com o professor Duílio, estou apenas retomando. Então o que caracterizaria então esse dramático no teatro? O dramático seria quando você tem o diálogo entre os próprios personagens. Então a situação teatral está envolvida entre personagens, tudo que acontece entre esses personagens e as relações entre eles. Um exemplo seria uma peça que eu admiro muito, do Ibsen, que chama Casa de Bonecas, onde o espetáculo é todo baseado no texto. Então você vai ao teatro e você sabe identificar muito bem que você está de frente a uma peça de teatro. Você tem o palco tradicional, o palco italiano, você tem os atores, você tem um texto que é básico. Você pode assistir a peça, ou se você não viu a peça ao vivo, você pode ler o texto, que nunca é a mesma coisa. É como você vê um espetáculo ao vivo e vê em vídeo, né? Que é outra perspectiva, é outra apreensão. O teatro épico, ele já vai abrir um pouco mais essa narrativa, porque ele envolve, então, um narrador. Então, no teatro épico, você tem a cena acontecendo e tem algum outro personagem, ou um grupo de personagens, que pode se figurar num coro, que comenta a cena. As peças do Bertolt Brecht, que o professor Duílio bem lembrou e bem citou como exemplo, são trabalhos assim, que são trabalhos que ele quer que o teatro não seja ilusório, fantasioso. Tudo que está acontecendo ali mesmo, e ele faz questão de quebrar essa ilusão. O teatro lírico seria que dá mais ênfase aos sentimentos, às impressões,
aspectos muito subjetivos. Quando você tem no teatro um personagem, um ator falando um longo monólogo, você tem uma característica aí de um teatro, de um lirismo nesse teatro. O lírico também pode se referir também ao canto lírico, que dos cantores líricos nós estamos acostumados a ouvir nas óperas, ou ver nas óperas, e a poesia lírica, que na Grécia era acompanhada por cítaras, por flautas, por liras. Então daí vem também essa questão de que na atualidade essas divisões de teatro épico, lírico e dramático, elas se confluem, né? Você pode ter um teatro muito puro, né? Como um teatro que trabalha exatamente os atores, a interpretação do texto, e o palco italiano é um teatro tradicional. Isso para o público, esse conceito, essa impressão é bem clara, né? Você entra num espaço de teatro, tem atores em cena, pode ter um ator único, e tem um texto que é base para essa interpretação. É diferente de quando você entra num teatro e o espetáculo começa com um ator que ele não fala nada, mas ele se movimenta, ou seja, tem uma performatividade ali envolvida, que já é uma outra conceituação dentro dessa linha, né, de teatro pós-dramático que logo a gente vai apreciar. Eu queria dar um exemplo aqui, mostrando uma cena curta do Kazuo Ono, que é um bailarino japonês, mestre da dança Butô, e que morreu em 2010, com mais de 100 anos. Nós vamos ver um trechinho do Kazuo Ono, que eu identifico um lirismo nessa performance do Kazuo Ono.
Ono was a close friend of Hijikata's, but an entirely different personality. Ono is now in his 80s and is still working. He worked with Hijikata a lot in the very beginning, in the 50s, and through the 60s. They worked in forms of street theater together. But Ono has a quite different sensibility and personality. Personally, he's a very gentle, generous, kind man. Ono is a Christian, and Ono has a very saint-like presence, and is, in a different way, a very, very remarkable man. And so for him, I think that Buto offers a direction back to the womb, to some fetal purity. Kazuo Ono, ele foi um mestre, não um mestre que eu tive aulas presenciais, mas foi uma artista que eu tive o privilégio de assistir em São Paulo quando ele veio pela primeira vez no Brasil, em 1986. Então, assistir o Kazuo Ono foi como se fosse uma epifania, né? Uma revelação. Eu já trabalhava em Vitória buscando uma linguagem de teatro que não fosse só voltada à questão de se montar um texto, mas que envolvesse também a performatividade, o corpo e outras linguagens. Nós já fazíamos dança em Vitória, porque é muito importante que o ator tenha preparo físico, que o ator trabalhe outras habilidades, não só a voz, mas o corpo principalmente, né, que tem uma disponibilidade para a atuação. Então, assistir o Kazuo Ono foi uma revelação, porque nos anos 80 nós não tínhamos ainda internet, e a informação que o Kazuo Ono viria ao Brasil nos chegou pelo jornal. Então nós fomos a São Paulo e foi impactante ter assistido o Kazuo Ono, porque nós já estávamos em Vitória buscando uma linguagem
de movimento, de teatro sem palavras, mas só que nós não tínhamos uma coragem de assumir que aquilo ali era uma linguagem. Por isso que é tão importante as referências. E hoje todo mundo tem acesso a tudo, né, a qualquer momento. Então, você tem uma internet na mão, mas se você não tiver quem te encaminhe, quem te oriente, quem te dê uma consultoria para o que buscar na internet, você vai se perder em muita bobagem também, em muita informação inútil. Então, o Kazuo, nós vimos claramente que essa linguagem que nós estávamos desenvolvendo em Vitória existia, não era propriamente a dança Butô que o Kazuo fazia, mas tinha uma forte referência na matriz corporal que ele desenvolvia, e com expressionismo. Porque as artes de agora, do século XX e XXI, elas foram muito beneficiadas pelas vanguardas históricas, né, nas artes. O surrealismo, o impressionismo, o cubismo, então todas essas grandes correntes, o minimalismo, tudo isso acontecia não só nas artes visuais, mas ela se expandia. E aí você teve, nos anos 60 e 70, o corpo entrando em trabalhos de galeria de arte, né? Os chamados cubos brancos, que são as galerias de arte. Então você tem um artista como Yves Klein, que é um pintor francês, ele trabalha com modelos nuas, ele pinta o corpo das modelos, passa uma tinta no corpo e depois elas deitam em telas, rolam nessas telas e aquilo que elas imprimem nessa tela é a obra. Então aí você já sai da questão de uma obra de arte visual bidimensional e vai para uma questão performativa. É quando o corpo começa a entrar em ambientes de galerias de arte e se transformam numa questão de improviso, né? Que a performance ela tem um viés do improviso muito forte. O artista ele planeja o que vai executar, mas as questões acontecem basicamente no momento em que ele está acontecendo ali, né? Na via do acontecimento. Então, Kazuo é uma grande referência na minha formação enquanto artista. Vou começando agora a tratar especificamente do pós-dramático. Eu vou começar exibindo um trailer de um trabalho de 2019, 2018 e 2019, de uma companhia alemã muito famosa, da Pina Bausch, que é uma bailarina e uma coreógrafa que faleceu em 2009. E o trabalho da Pina Bausch ela mistura várias linguagens. E agora, em 2018, a companhia, que ficou 10 anos parada por conta da morte da Pina, eles convidam um grego que chama Dimitris Papaianou, e ele vem montar um trabalho especialmente para essa companhia. E vocês vão observar como é rico de referências e de estética e de formas esse espetáculo, que se chama Sin-Shi, que é que vamos assistir agora.
Uma outra questão importante no trabalho dela também é a questão das artes visuais. Elementos, cenografia, objetos, figurinos, de muita riqueza plástica, que é isso que vocês viram agora nesse trabalho do Dimitris. O Dimitris ele faz uma homenagem à Pina Bausch nesse espetáculo, né? Então você tem ali vários elementos que a Pina usava também em suas montagens. Então foi uma homenagem feita 10 anos depois do falecimento da Pina Bausch, que é uma referência muito forte no teatro e na dança, porque a Pina Bausch ela vai trabalhar na questão da dança-teatro. E aí começam essas questões, né, que até então você saberia muito bem entrar no teatro e ver o que era teatro e também identificar muito bem o que seria dança. Então a dança, geralmente não se tem palavras, os bailarinos não falam, eles têm uma coreografia, eles têm vários tipos de movimentos que eles repetem numa coreografia, principalmente quando são danças do balé clássico, né, que tem repertório. E o teatro, que você identifica muito fácil, quando você entra no ambiente, tem atores falando e contracenando, e com cenário ou sem cenário. Tendo cenário, caracteriza mais um realismo, né? Um naturalismo. Quando não tem, existe já uma outra questão do público, que é a imaginação, né? O palco está vazio e os atores atuam sem o recurso de uma cenografia que proporcione uma leitura mais, digamos, mais facilitada para o público, né? É um outro signo. E aí, nos anos 90 do século XX, um teórico alemão, o Hans-Thier Lehmann, ele vai lançar esse livro, O Teatro Pós-Dramático, que ele começa a observar vários espetáculos de teatro que são híbridos, que são múltiplos, que você já não consegue mais identificar que linguagem é aquela. Então nós estamos diante de um outro tipo de teatro que não é mais um teatro, digamos, puro, que é aquele teatro que... Ah, e um detalhe, os teatros, os gêneros, as formas de dramaturgia, elas não se superam, né? Não existe uma dramaturgia que já não se usa mais, ou está em desuso, ou uma outra que é agora do contemporâneo, não. Elas convivem, né? Tanto que o texto, que é uma questão que o pós-dramático vai questionar, né? Sendo a base da criação, ele vai continuar existindo. Não está abolido o texto, a criação do texto para um teatro. Só que agora o texto ele vem de outras referências, que não só literárias. Então agora uma notícia de jornal pode ser argumento para você escrever uma peça de teatro. Algum fato que você viu na rua, que você observou e anotou, pode servir de argumento para uma peça de teatro. Uma obra de arte visual, uma pintura, pode ser a origem de um texto ou de um roteiro para um teatro. Então isso acontece que o Lehmann vai observar que existe uma teatralidade expandida. E a teatralidade é um outro conceito das artes cênicas, que a teatralidade seriam aqueles signos que você percebe que ali tem teatro. Então, muitas vezes, a gente está na rua, passa em frente a uma vitrine e você olha, você fala, nossa, isso parece teatro. Alguma impressão que você tem de alguma situação que você viu que pareça teatro. Então, isso é a teatralidade que está ali colocada. São esses signos do teatro que aparecem não só no teatro. Tem um exercício que eu falo aos meus alunos, eu sugiro que eles façam, que é colocarem um fone de ouvido com uma música instrumental de preferência e saiam pela rua, escolham um local e saiam como se fosse um flaneur. Um flaneur do francês, é aquela pessoa que viaja, que flana, que divaga pela rua, sem buscar alguma coisa. Ele está apenas querendo presenciar o cotidiano, ver o que está acontecendo naquele dia. Então você vai para a rua, faça essa experiência. Coloca um fone, escolhe uma música instrumental e pare em alguma situação na rua e você vai observar que diante de você tudo vira teatro, tudo vira dança. Por quê? Porque você está olhando para aqueles fatos com um olhar estético. Você tem a música que está dando um acabamento, que está te dando uma emoção, e você já olha aquele fato que é corriqueiro, por exemplo, alguém que aparece com uma carrocinha carregando lixo reciclável. Num dia comum, você pode estar num ponto de ônibus e passar e você sequer observa, sequer nota. Mas se você está concentrado naquele movimento, você vai ver que tem uma dramaticidade ali, que tem movimento, que tem plástica,
até coreografia. Então, é uma maneira de você estudar a sua percepção para os fatos da vida, para você assimilar que a origem de algum trabalho de teatro ou de dança não estão nos livros ou naquela literatura que a gente já conhece, de Shakespeare, de Molière, do Beckett, de Ionesco, de todos aqueles autores que a gente já conhece do teatro. Se você quer montar uma peça de teatro, você não precisa recorrer só a esses textos. Você, com a sua imaginação, com a sua percepção, você pode se interessar por algum conteúdo e, a partir dali, você criar um roteiro, que pode virar um texto de teatro. Então, isso aí seria a teatralidade expandida. E esse conceito de expandido vem também das artes visuais, quando as obras saem das galerias e vão para a rua, tomam outros espaços. Você tem em Minas Gerais, em Inhotim, um museu a céu aberto, né? Então, quem já foi em Inhotim, em Minas Gerais, teve o privilégio, né, de presenciar aquelas obras que estão colocadas na natureza. E a qualquer momento você encontra com uma delas e você é impactado pela presença daquelas obras. Então, a arte moderna e o minimalismo, principalmente, né, na escultura, ele vai exigir do público uma certa participação. Então, aí já começa a mudar alguma coisa. Você já não está mais sentado no teatro assistindo um espetáculo, naquela caixinha preta do teatro. Aí você já começa a ver que esse teatro ele pode acontecer na rua, ele pode acontecer numa locação, numa fábrica abandonada, ele pode acontecer num presídio, numa igreja. Como nós vamos ver mais adiante, um trabalho muito importante aqui no Brasil do Teatro da Vertigem, de São Paulo, que eles vão fazer espetáculos em igrejas, em fábricas, no Rio Tietê, na fachada de edifícios. Então é o teatro já saindo do seu lugar tradicional de cena, né? E esse teatron, esse termo do grego, ele se expande então, né? O lugar onde se vê teatro não é só o palco italiano, que é o chamado teatro que você vê sentado de frente, né? Porque no teatro você tem o teatro de arena, que é o teatro que veio da Grécia, né? Que você tem o palco e uma arena semicircular. Ou você pode ter uma arena completa também. E você tem esse teatro italiano, que você tem o palco no nível mais alto, a plateia sentada de frente, e os atores estão ali colocados numa posição privilegiada, né? De visão para quem está na plateia. Um professor da Universidade de Nova York, que chama Marvin Carlson, ele vai dizer que boa parte daquilo que a gente está vendo hoje como experimental no teatro já estava acontecendo nos anos 60 e 70. Que é aquilo que eu falei para vocês com relação às artes visuais, né? Que o corpo começa a entrar nas galerias e passa a virar obra de arte. Então, como eu não estou falando de trabalho dos anos 60 e 70, eu vou trazer para vocês uma peça emblemática do teatro brasileiro, que foi escrita pelo Oswald de Andrade nos anos 30, mas foi montada pela primeira vez em 1967 por Zé Celso Martinez Correia, O Rei da Vela. Recentemente, em 2018, o Zé Celso ele remonta esse espetáculo, né, comemorando mais de 50 anos, né, da estreia da peça. E é um espetáculo que ele revoluciona. Lá nos anos 60 ele já revolucionou porque ele vai quebrar essa quarta parede, né, do teatro. Que o teatro é essa caixinha, né? Ou seja, essa parede de frente, que digamos que é uma parede invisível que separa você do público. Então a peça do Zé Celso, ele já vai e invade o público, ele vai até as pessoas na plateia. Então o espaço cênico, que até então era privilégio do ator, ele começa a mudar de local. Então vamos ver agora, eu não tenho aqui as imagens da montagem original dos anos 60, mas uma pesquisa no YouTube você vai conseguir achar fragmentos, cenas dessa montagem original. O que nós vamos ver agora são 2 trailers dos 2 primeiros atos da nova montagem do Rei da Vela. Da caça. Eu sou romântica.
você, meu amor? Nosso casamento é um negócio. Uma fauna de hospício. Eu sou o primeiro socialista que aparece no teatro brasileiro! Pro protesto! Num país medieval como o nosso, quem se atreve a ultrapassar os umbrais da eternidade sem uma vela na mão? Então, no Rei da Vela, vocês observaram que é uma linguagem que mistura humor, a tragédia, a história em quadrinhos, o palco ele gira, o cenário do Elois Bauer é expressionista, a maquiagem é exagerada, é quase clownesca, uma maquiagem quase de circo. Então, são muitos elementos no mesmo espetáculo. O próprio texto do Oswald já era um texto revolucionário para a época, tanto que o próprio Zé Celso ele demorou a aceitar a montar esse texto porque ele achava o texto muito futuroide, ele dizia. E depois, nos anos 30, quando o Oswald escreveu, nos anos 60, quando ele vai montar, ele vê que o momento estavam sob ditadura no Brasil e o texto fala disso, do capitalismo, faz uma crítica feroz ao capitalismo. Então era um texto super atual, assim como ainda é hoje. Nos trailers que vocês acabaram de ver, vocês observem que a atualidade do que está acontecendo ali. E é bastante instigante. Vocês conseguem assistir a peça toda aqui na internet, numa pesquisa bem simplificada. Eu trouxe apenas um fragmento para vocês. Então, esse teatro que o Lerman vai chamar de pós-dramático, ele, na verdade, ele não se trata de excluir o que vinha e começar uma nova série de trabalhos de teatro. Não era bem isso. Ele apenas observa que estava difícil você classificar trabalhos de teatro como puramente dramáticos, porque o texto já não era mais a matéria-prima básica daquela montagem. Então, esse teatro pós-dramático, então, ele vai privilegiar algumas outras questões. Por exemplo, aparece nesse teatro o ator, que ao mesmo tempo é o narrador, e tem a ver com o teatro épico do Brecht também. A cenografia, que passa a ser bastante atuante no espetáculo. A cenografia ela não é decorativa, não é um painel de fundo, ela participa da montagem, o ator está dentro desse objeto que é o cenário. Projeções de vídeo, que são misturadas às cenas, tanto na cenografia como sendo cena também, né? Que você tem cenas que acontecem em vídeo e cenas que acontecem ao vivo no palco. Uma outra questão também é o jogo dos atores com o corpo, né? Essa questão do corpo no teatro, ela remonta aos anos 60, 70. Você tem na Polônia o Grotowski, que vai trabalhar com os atores dele no seu laboratório, que ele chama de ator santo, né? Porque ele exigia dos atores um preparo físico, tamanho e certos tipos de exercício e de malabarismos e de máscara, né? O ator do Grotowski, ele cria uma máscara fixa e ele atua o tempo inteiro com aquela máscara, a máscara da expressão facial dele. Então é um teatro muito de matriz corporal. A base é o corpo, é a performatividade do corpo, que também tem uma leitura, né? A gente fala de texto, mas texto não é só texto escrito, né? O corpo também escreve alguma coisa, subjetivamente, né? Se você tem um bailarino se expressando no palco, ele está querendo dizer alguma coisa ali, ele está passando alguma informação para você também. Além dessa questão do corpo dos atores, tem também os outros elementos plásticos que entram na apresentação, que entram nessa nova montagem. E isso nós chamamos, então, de hibridismo, né?
são trabalhos híbridos, que é um termo muito usado agora em arte, na arte contemporânea. E o hibridismo são aquelas estruturas que antes existiam sim separado e agora elas começam a se misturar. E acontece uma combinação desses vários elementos. Então, por exemplo, falei que você pode ter como matriz do seu trabalho uma obra de arte visual que você, por exemplo, Portinari, Os Retirantes, que é uma obra muito famosa do Portinari. É uma série, na verdade, né? Que ele vai tratar dos nômades, né? Das pessoas que fogem da fome e da seca do Nordeste. Então, essas obras do Portinari, elas são expressionistas. A partir de você visualizar essas obras, e é uma série, você pode começar a construir um corpo para esse seu teatro. Eu, há um ano atrás, aliás, há 5 anos atrás, na verdade, eu dirigi um coral, fui chamado para dirigir um coral em Vitória, que trabalhava a questão da cena, porque você vê muito coro cantando aquele formato de coral, e alguns coros atualmente, alguns corais, eles se movimentam, ou no ritmo da música, mas eu não queria que fosse só isso. Então eu sugeri que a abertura do espetáculo desse coral, que foi inspirado no Portinari, fosse remontar exatamente aquela cena dessa família que sai caminhando pelo sertão em busca de uma vida melhor. Em dado momento acontece, uma criança falece no caminho, isso está retratado numa das obras do Portinari, e esses cantores, eles executam essas cenas, sem cantar, sem falar nada ainda. Então, esse trabalho com esse coro começa de uma maneira performativa, de uma maneira totalmente com trabalho de corpo. Corpo e expressão, que eu trabalhei muito máscara facial com eles também. Uma outra questão também forte nessa questão do teatro pós-dramático e que vem também do teatro moderno é a questão do lugar do público, né? Onde o público vai estar nesse teatro. Desde o Wagner, na ópera do Richard Wagner, que ele revolucionou as óperas, porque ele colocou no palco vários elementos, cenografia, cenário, e figurinos, e os cantores, e coro, e ele criou então o que ele chamou de obra de arte total, que já era naquela época uma espécie de hibridismo, né? E foi o Wagner o primeiro que apagou a luz no teatro, deu um blackout no teatro. Até então as obras eram vistas com a luz acesa, né? Com luz, ou então, onde de ter a iluminação, a vela, luz de velas. Então é o primeiro que vai trabalhar o blackout no teatro, e ele cria um teatro na Alemanha só para as óperas dele, onde ele vai usar essa plateia em declive, que nós vemos até hoje nos teatros modernos. Então vocês observem que essas questões que hoje aparecem na teoria do teatro, elas vêm do século XIX, do começo do século XX, e hoje você estudando, por isso que é importante que o artista pesquise, estude, conheça a história da arte, para você ter referências para o seu trabalho. Então esse público que estava acostumado a sentar numa poltrona e assistir um espetáculo de longe, ele começa a entrar dentro, ele é trazido para dentro da cena. Primeiro o ator saindo do palco indo até ele. Depois a peça passa a acontecer em locais alternativos. Por exemplo, num casarão, onde você entra, os atores estão espalhados pela sala e você não tem nem onde sentar, você está envolvido na cena. É um teatro imersivo. Você sente a presença do ator muito perto de você, as coisas acontecem do seu lado, então você tem uma participação maior no trabalho. Então, essa questão do público passivo na arte moderna e contemporânea já se balançam, né? Nas artes visuais, como eu falei, no minimalismo, as esculturas enormes, elas exigiam que você rodeasse, passasse por elas, né? Ou dentro delas, né? Então, é uma outra maneira de você se colocar diante de uma obra de arte e dela te sensibilizar. Um elemento muito forte também, que nós vimos aqui no Rei da Vela, que eu falei das questões da mídia, né? Você trazer fatos da mídia, da imprensa, dos jornais, que estão acontecendo naquele momento. Então, esse tipo de elemento midiático que entra na dramaturgia é uma questão bem contemporânea, de você atrair também um público para o teatro. Porque se você vai ao teatro e o texto te fala de coisas que estão acontecendo nesse momento,
te aproxima mais, né? E o teatro passa a ser uma coisa mais interessante para você, porque está mais próximo do seu cotidiano, do que você está vivendo. No teatro pós-dramático, nós não temos uma única estética, né? São vários formatos. O que caracteriza o pós-dramático, na verdade, é a desconstrução do texto. É você tirar o texto da origem, do cerne, do que for mais importante para se montar uma peça de teatro. Então, mas dentro do teatro pós-dramático existem várias vertentes. E eu quero mostrar para vocês que nos anos 90, aqui no Brasil, entre 90 e 80 e 90, vários grupos e encenadores apareceram, né? 3 deles eu vou mostrar trechos de trabalhos. O primeiro deles é o Antunes Filho, que nós vamos ver agora uma cena muito rara de Macunaíma, que é um espetáculo emblemático do Antunes Filho. Essa cena que vocês vão ver na sequência foi gravada no Festival de Nancy, na França, e gravado dos bastidores. Eu quis mostrar esse trechinho porque ali está mostrando o momento onde os atores estão praticamente nus e eles entram com um coro caminhando pelo palco, gesticulando pelo palco, numa espécie de uma coreografia. Então essa leitura desse tipo de cena, o Antunes Filho, já conhecedor da dança Butô e do Kazuo Ono, que também estava nesse festival de Nancy nos anos 80, então ele traz essa linguagem também para os trabalhos dele de teatro. Esse é o primeiro vídeo. Est-ce que les cinéastes allemands se sentent concernés par cette couche? Les artistes allemands, les gens de théâtre? Na sequência, nós vamos assistir o Gerald Thomas, The Flash and Crash Days. Even as I write these lines, I can feel her hovering over me, to the extent that when I sign these pages, the signature will most probably be hers.
E o terceiro vídeo é o Teatro da Vertigem, o grupo Teatro da Vertigem, cujo espetáculo que vocês vão assistir foi gravado numa igreja em São Paulo, o Paraíso Perdido, o nome da montagem. Quando eu caí, as asas não verteram água nem sangue. E a vé Deus disse: agora és maldito e expulso do solo fértil. Seremos fugitivos errantes sobre a terra. Pai! Não me deixa cair do teu colo. Talvez o abismo se abrisse para evitar a minha morte. Ensina-me a ficar. Ensina-me a ficar. No princípio, bastava um sopro. O trabalho do Antunes, que é o mestre do teatro, que faleceu recentemente, né? Formou vários atores no Brasil, tem uma escola de teatro junto ao Sesc de São Paulo. Então esse trabalho Macunaíma virou um trabalho emblemático do teatro moderno brasileiro. Quando se fala em teatro brasileiro moderno, Macunaíma está lá colocado. O Gerald teve uma produção muito grande nos anos final dos 80 e 90 e eu pude assistir no Rio esse espetáculo de Flash and Crash Days com a Fernanda Montenegro e a Fernanda Torres, mãe e filha. É um trabalho completamente fora do que aquilo que a Fernanda Montenegro sempre fez. E o Gerald, ele trabalha, vocês repararam que a estética ela é muito misturada. Você tem figurinos meio medievais. Para começar, o cenário é um vulcão em erupção no palco, é uma miniatura de um vulcão em erupção. Depois você tem cenas que parecem de comédia, de teatro, quase tirado dos quadrinhos, né? Então o Gerald, ele traz muita informação das mídias, de notícias. É um trabalho muito fragmentado e cheio de referências. Então o público, nesse tipo de trabalho, ele sai da sua comodidade, que é sentar e ouvir um texto sendo interpretado de uma maneira muito naturalista, para você achar que é verdade. Então o público agora, ele precisa perceber várias nuances que aparecem ali. Ele não vai entender tudo. E isso não é o mais importante. Uma obra de arte não foi feita para você entender completamente tudo.
Essa questão de você não entender naquele momento te leva a questionar, a pesquisar, a ir para casa com aquilo na cabeça, querendo o que acontece, que cena é aquela, o que significa, qual é a simbologia que ele quis dizer. Então isso que é importante no teatro, não só você receber as coisas totalmente explicadinhas, como acontece nas novelas, né? Novela é um outro tipo de dramaturgia. Mas a novela, ela é muito linear, ela tem começo, meio e fim, é muito previsível, né? E o teatro não, o teatro pós-dramático, principalmente, ele traz muitas nuances, muitas camadas. Ele tem o cenário, tem o vídeo, tem o corpo, tem o texto, tem o silêncio, tem o objeto, então são várias nuances. O Teatro da Vertigem, dali veio o ator Matheus Nartingale, que vocês conhecem. Ele começou nesse grupo, Teatro da Vertigem em São Paulo, e essa peça, Paraíso Perdido, acontece nessa igreja, e vocês notem que os bancos, que eles se movimentam com os bancos, e os bancos fazem uma coreografia. Então o fato de você estar dentro de uma igreja, assistindo um espetáculo de teatro, que te envolve, só a locação já é muita informação, já é muito forte a nível sensorial, é muito impactante. Então esse tipo de informação, o teatro pós-dramático te possibilita. Você literalmente entrar na história, né? E uma coisa muito forte desses trabalhos que eu comentei é a questão da performatividade, né? Como os efeitos do corpo e do jogo entre os atores é tão importante. Você às vezes não tem uma palavra, uma fala, mas tem um movimento, uma situação de mise-en-scène entre um ator e outro, né? De diálogo entre um ator e outro, um diálogo mudo, mas de gestos. Eu vou mostrar agora também, finalizando essa primeira parte, dois espetáculos, na verdade. Um deles chama-se Maybe, de uma coreógrafa francesa que chama Maggie Marran, e é dos anos 80. Esse espetáculo, digamos que é de uma companhia de dança, que trabalha dança e teatro. Então ela vai trabalhar com os textos do Samuel Beckett. Ela pega Esperando Godot, Fim de Partida, Dias Felizes, que são peças emblemáticas do Beckett, e traz isso para uma linguagem corporal. E mais que isso, os atores, os bailarinos, que eu chamo de atores ou bailarinos, eles são de todas as idades. Você não tem ali a Maggie Marran, ela trabalha com artistas de várias idades e de vários formatos corporais. Ela foge ao padrão da dança, do balé e do bailarino esguio, né? E com músculos. Ela trabalha com vários formatos de corpos. Então, os próprios bailarinos, eles fazem trabalhos vocais na abertura. Então, é como se fosse um texto gutural que eles falam, né? Assim como no teatro no japonês, onde os atores são meio cantores também. Então, essa peça da Maybe começa com os bailarinos fazendo trabalhos no chão, arrastando os pés, fazendo uma espécie de uma sonoplastia, e também um trabalho vocal muito forte, muito interessante. Já o outro trabalho que vocês vão assistir é de um expoente do teatro pós-dramático, né, uma grande referência, que é o Bob Wilson, um artista americano muito famoso, e ele vai mostrar, nesse trecho que nós vamos ver, sonetos de Shakespeare. Ele pega os trabalhos do Shakespeare e transforma quase uma ópera rock. Então ele contrata um músico de rock para fazer as canções, para musicar esses sonetos. Os atores os femininos fazem papéis masculinos. Toda a gestualidade, todo o gestual do Bob Wilson é estudado, totalmente coreografado, além da cenografia, que é muito forte nos trabalhos dele. Então vamos observar, vamos apreciar agora o Maybe, da Maggie Marran, a abertura do Maybe, e depois um trechinho também dos sonetos de Shakespeare, do Bob Wilson.
ich mal, als bis der letzte dumpfe Glockenton verkündet, dass ich aus dem Jammertal entwischt bei den gemeinen Würmern wohn. Nein! Liest du dies? Gedenke nichts der Hand, die sein schrieb. Ich liebe dich! Ich liebe dich! Ich liebe dich! Zu denken, du denkst an mich von Trauer übermannt, das müsst mich mehr als ein Vergessen kränken. Und liest du eines Tages dies Gedicht, bin ich vielleicht schon halb zu Staub zerrieben, dann sag auch meinen armen Namen nicht. Mit meinem Leben ende auch dein Leben. Dass nicht die Welt dein Klagen sieht, gib Acht. Nicht, wenn ich hin will, dich um mich verlacht. Nicht länger, klage um mich, sterb ich mal, als bis der letzte dumpfe Glockenton verkündet, dass ich aus dem Jammertal entwischt bei den gemeinen Würmern wohn. I am gone. Esse terceiro módulo do curso de dramaturgia, eu comecei fazendo uma pequena retrospectiva, né, da aula do professor Duílio e já introduzo o tema do teatro pós-dramático. No próximo módulo, eu vou falar para vocês do meu trabalho enquanto dramaturgo na frente da Companhia Teatro Urgente, que eu inaugurei em 2003. Muito obrigado por hoje e até a próxima.